Boa tarde a todos, meio boa tarde, meio boa noite, né? Está aqui nesse horário de 18 horas. Sejam todos bem-vindos à audiência pública número 2, né, da nossa sequência de 6 audiências públicas que vão tratar dos sistemas de tecnologia, gestão financeira e meios de pagamento do novo transporte público de São José dos Campos. Então, primeiramente, queria agradecer a toda a equipe que está nos ajudando aí a fazer essas audiências públicas, agradecer a todo mundo que se envolveu na parte de divulgação e também agora na estrutura de transmissão, lembrando que a gente está aqui presencialmente hoje na região sudeste, Jardim Santa Fé, fazendo essa audiência aqui, que é a segunda, né? A gente começou ontem na região sul, lá no Centro da Juventude, já tivemos participação de cerca de 50 pessoas participaram lá presencialmente com a gente, né? Tivemos aí 16 ou 18 manifestações com o uso da palavra na audiência pública, além de todas as manifestações pelas redes sociais, uma vez que a gente está transmitindo ao vivo, né, tanto nas rádios, estamos transmitindo aqui, temos apoio também do pessoal da TV Câmara, que está nos ajudando aqui, e transmitindo também ao vivo pelas redes sociais da Prefeitura. Esse é um processo de participação popular, é mais uma etapa na construção do novo sistema de transporte público da cidade, o sistema que começou a ser concebido ainda em 2017, né, quando a gente iniciou os trabalhos de preparação para os estudos do novo edital. Eu vou falar um pouquinho agora que momento que a gente está, né, da construção desse processo, quais são as etapas que a gente precisa seguir e um pouco do histórico de todo esse processo. Essa audiência ela é dividida em 4 etapas, então, são etapas formais, né? Daqui a pouco eu vou ler aqui o decreto que regulamenta a audiência pública, mas vou lembrar um pouquinho do histórico, né? Então, isso começou lá atrás, em 2017, em 2018, a gente começou a se aprofundar, né? E a gente tinha, né, lá em 2017, 2018, a gente se deparou, né, com essa necessidade de fazer uma nova licitação, é algo bem complexo, é um grande desafio para a Secretaria de Mobilidade Urbana, para a Prefeitura, mas também é uma grande oportunidade. Ao mesmo tempo que a gente entendeu o tamanho desse desafio, a gente entendeu o tamanho da oportunidade. Por quê? Porque as coisas têm mudado bastante, principalmente na mobilidade urbana, e a gente se deparou com a possibilidade de inovar, mais uma vez, né? Quem está na cidade há um pouco mais de tempo, pode ser que se lembre, né? 15 anos atrás, São José foi a primeira cidade do Brasil a licitar um sistema de transporte público depois da lei de licitações, né? Então, todos os contratos antes disso, eles eram precários, de difícil fiscalização, e lá, há 15 anos atrás, a gente fez esse trabalho, né? A São José foi a primeira cidade do Brasil inovando nos contratos de concessão de transporte público. E agora, mais uma vez, a gente está buscando inovar. Inovar não é só fazer diferente, inovar é melhorar a vida do cidadão. A administração do prefeito Felício tem 4 eixos, já desde 2017, quando ela se iniciou, o prefeito foi reeleito no final do ano passado, e a gente sempre exerce esses 4 eixos, né, que o primeiro é inovar, né? Então, para os velhos problemas, novas soluções. Sempre está enxergando e buscando possibilidades de fazer de forma diferente para poder melhorar a vida do cidadão. Mas, ao mesmo tempo, simplificar, né, que é o segundo eixo de gestão. Então, toda a inovação, e a inovação não tem só a ver com tecnologia, tem a ver com um jeito diferente de fazer as coisas, tem que ter o foco de simplificar a vida do cidadão. A gente não pode olhar para a inovação sem esse conceito da simplificação junto, e a gente está tentando fazer isso também aqui no sistema de transporte público. Depois, o compartilhamento de recursos, né? Aproveitar melhor as nossas estruturas, dividir mais, conversar mais, compartilhar. Esse é o terceiro eixo de gestão. E o quarto eixo de gestão, que é a gestão aberta, né? A gestão olho no olho, a gestão participativa, a gestão transparente, onde a gente, junto com a população, constrói as políticas públicas, vai construindo uma cidade melhor. Então, esse é o conceito geral da administração, e com base nesse conceito, a gente começou a construir esse nosso processo de transporte público, né, de inovação e de revolução. Eu tenho falado isso, né, que esse processo é um processo revolucionário do ponto de vista dos sistemas brasileiros de transporte público. E aí o que a gente fez? Lá em
2018 a gente iniciou os estudos, a gente estava com as equipes da prefeitura já trabalhando nesse processo, e aí no finalzinho, né, no segundo semestre de 2018, a gente resolveu buscar um apoio externo. E quem a gente escolheu para nos ajudar na construção desse processo? A Fundação Getúlio Vargas, que é uma instituição acadêmica, mas também que atua no que eles chamam de pesquisa aplicada, ou seja, eles têm dentro de dos braços de atuação da Fundação Getúlio Vargas, a atuação de transformar aquilo que é estudo acadêmico em pesquisa aplicada, ou seja, transformar em projetos concretos aquilo que é estudado na academia, nas faculdades, nas universidades. E a Fundação Getúlio Vargas ela tem um peso e uma relevância muito grande, né, nos ajuda bastante em alguns aspectos. Primeiro, né, é uma das escolas de gestão pública mais reconhecidas do país. Então, isso nos ajuda também, porque quando a gente escolhe um parceiro que ele é estritamente de mercado, né, relacionado estritamente a empresas, a gente acaba perdendo um pouco dessa sensibilidade de gestão pública. E a FGV nos ajuda bastante nisso. Também com as questões econômicas, né? A FGV é a que ajuda, por exemplo, a calcular e fazer as projeções de inflação no país. Então, é inquestionável a capacidade técnica no campo econômico da Fundação Getúlio Vargas. E, por último, as questões relacionadas à advocacia, à parte jurídica, que também é uma grande ajuda que a Fundação Getúlio Vargas está nos dando. Então, a gente trouxe esse parceiro, que a gente entendeu que era a melhor parceria que a gente poderia encontrar no Brasil para nos ajudar a construir esse processo. E aí, junto com a Fundação Getúlio Vargas, a gente foi para conversar com a população. Então, começamos lá atrás, isso comecinho de 2019, um processo de participação popular, onde a gente fez várias oficinas públicas, passamos por rodadas de audiências públicas, reuniões públicas, para poder entender, junto com a população, e criar o que a gente chama de premissas, ou seja, aqueles itens principais, né, que vão embasar toda a construção do novo sistema de transporte público. E quando a gente fez essas reuniões, quando a gente fez esse processo de participação popular, a população, junto com a gente, né, mas partindo da população apontou para a prefeitura, e quando a gente fez essas oficinas, a gente fez algumas perguntas para a população. Então, basicamente, a gente perguntou o que as pessoas acham de positivo e negativo do novo sistema de transporte público. Então, essa foi uma rodada de entendimento. E depois a gente perguntou para as pessoas o que elas esperam do novo sistema de transporte público. E quando a gente processa tudo isso, o que a gente tirou lá de elementos principais, que a gente chama de premissas da construção desse novo modelo? A população quer mais frequência, ou seja, ela quer mais oferta de transporte público, quer mais ônibus disponíveis, quer esperar menos no ponto de ônibus. Ela quer mais conforto, então eu quero esperar menos no ponto de ônibus, eu quero ter mais opções para poder andar pela cidade usando o transporte público, mas quando eu estiver dentro do ônibus, eu quero mais conforto. Então, foi a segunda premissa, o segundo item principal dessa construção. E, por último, menor tarifa. Então, o grande exercício que a gente fez ao longo desses últimos anos foi entregar mais frequência, com mais conforto e uma menor tarifa. E isso foi um grande desafio. E como é que a gente foi resolvendo isso? Então, dos elementos que nos leva a ter mais frequência foi a reorganização de toda a operação do sistema de transporte público. A gente tem hoje, eu vou falar hoje, entenda hoje como antes da pandemia, porque agora está um pouco bagunçadinho os nossos números, mas São José sempre operou com 390 ônibus, sempre operou não, nos últimos tempos, pré-pandemia. Qual é a proposta? Então, eram 380 ônibus, basicamente a gente tem toda a nossa frota com um ônibus chamado, que é um tipo convencional, que é um ônibus comum, vamos dizer assim, e a gente tem 8 articulados rodando. Mas, basicamente, a nossa frota é composta toda por ônibus comuns. Qual o exercício que foi feito? Então, eu estou passando de 390 para 545, mais 12. O que é isso? A gente pegou esses ônibus comuns e transformou esses ônibus em outros tipos de veículo. Então, aquelas linhas que têm grande demanda, a gente criou a figura do ônibus superarticulado,
que é aquele maior que o articulado que a gente tem hoje. O articulado que a gente tem hoje tem 18 metros, a nossa proposta são ônibus de 22, 23 metros. Mas a gente também vai ter aqueles ônibus que a gente chama de padrão, que são um pouco maiores que os ônibus comuns, mas tem piso baixo, né, motor traseiro, são aqueles que têm um conforto maior. Mas a gente também vai ter micro-ônibus e vans. Então, aquelas linhas que têm baixa demanda, que transportam poucos passageiros, a gente pegou um ônibus e transformou em 2 micro-ônibus, em 4 vans, e por isso a gente ampliou a frota. Quando a gente faz isso, a gente oferece mais carros. Então, eu estou passando de 390 para 545. E a gente está, em algumas áreas, tronco alimentando o sistema. Mais ou menos o que a gente tem ali na região do Campo São José, a gente vai colocar isso em outras regiões da cidade. Com isso, a gente está aumentando em mais de 40% a quantidade de viagens. Hoje, a gente tem aí mais ou menos 40% da população que espera até 20 minutos, ou espera mais de 20 minutos, a gente vai baixar isso para 20%, ou seja, a gente vai ter mais opção de transporte público para as pessoas. E a gente precisava atender também o maior conforto. O maior conforto, como é que a gente resolveu? São ônibus novos, a gente tem um outro padrão de ônibus que vai atender São José dos Campos, parte da frota tem ar-condicionado, principalmente aquela frota que vai atender os bairros mais afastados, a gente vai ter Wi-Fi em todos os ônibus, gratuito, tomadas de USB, enfim, ônibus com conforto melhor, mais lugares para as pessoas sentarem. Então, tudo isso tem a ver com maior conforto. Mas como é que a gente vai entregar tudo isso de melhoria no sistema, abaixando o custo do sistema? E aí a gente chega na nossa audiência de hoje. Porque lá atrás, a gente fez uma opção. Hoje, os contratos de concessão contemplam a operação, a gestão financeira e a gestão tecnológica. Quem é a empresa principal é aquela que transporta passageiro. Essa é a função da empresa. Só que quando a empresa que transporta passageiro, que sabe transportar passageiro muito bem, precisa fornecer tecnologia, fornecer gestão financeira, cuidar do dinheiro do sistema, cuidar de rede de internet, de computador, essa coisa toda, ela precisa subcontratar. Quando ela subcontrata, isso sai, de certa forma, do controle da prefeitura e gera um custo adicional. E é por isso que eu disse que isso nos trouxe aqui hoje, porque a gente optou por separar os editais de tecnologia dos editais de operação e de gestão financeira. Então, a gente já passou por um processo de rodadas de audiência pública e já está com o edital da operação, que é aquele que vai escolher as empresas que vão comprar os carros, estabelecer garagem e contratar os funcionários do sistema. Isso está em andamento. Agora, no começo de maio, a gente começa a conhecer quais são as empresas possíveis que vão operar o sistema de transporte público. E, em paralelo, a gente está fazendo essa licitação que envolve contratar uma empresa que vai cuidar de toda a gestão financeira, vai receber os pagamentos, vai pagar as empresas, vai debitar bilhete único, fazer essa coisa toda. Então, esse é um edital, e aí os meninos vão apresentar isso aqui para vocês hoje. A gente vai escolher uma outra empresa que vai fazer a gestão operacional, que vai cuidar dos dados, que vai cuidar do planejamento, que vai nos ajudar e que vai ser esse braço de fiscalização tecnológica da prefeitura. E também vamos escolher uma outra empresa que vai ser responsável por gerenciar pontos de venda, cartões do bilhete único, a conta de cada um dos passageiros que usa o sistema de bilhete único, lembrando que no novo sistema a gente não vai ter mais dinheiro, todo o pagamento vai ser eletrônico, ou por aplicativo, ou por aproximação, ou por cartão de crédito, ou por outros meios tecnológicos. E aí, a gente vem agora, como é que a gente começou a construir esse processo? Lá atrás, a gente tirou isso das audiências públicas, desenhamos um modelo de tecnologia muito inovador, e aí pintou uma dúvida na nossa cabeça. Olha, será que tudo isso que a gente está escrevendo, junto com o pessoal, que são grandes pesquisadores lá da Fundação Getúlio Vargas, é viável? Existe? Vai ter para vender? Basicamente, essa era a pergunta que a gente estava fazendo. Então, no final do ano passado, a gente fez o seguinte, a gente disparou um processo chamado PMI, que é o Procedimento de Manifestação de Interesse. Como é que funciona esse processo? É mais ou menos como se fosse uma audiência pública, só que relacionada com as empresas que fornecem esse tipo de solução. Então, a gente colocou isso de forma transparente no site, fez uma convocação de uma consulta pública e falou assim, olha,
empresas do mundo inteiro, né? Porque as nossas licitações, todas elas são concorrências públicas internacionais. Eu estou querendo fazer esse modelo inovador para São José dos Campos. Pergunto, isso é viável? Né? Eu vou ter empresa que vai ser capaz de produzir e fornecer essas tecnologias? Segundo, se sim, quanto isso vai custar? E aí as empresas, né, foram mais de 60 empresas que participaram desse processo, empresas de fora do Brasil, empresas do Brasil, e a gente chegou num modelo viável de tecnologia e gestão financeira para o sistema. Então, agora, né, mais uma etapa desse processo de participação popular e transparência, que a gente sempre defende, a gente sempre exerce em tudo que a gente faz na prefeitura, a gente vem apresentar para a população os resultados desse processo. Então, lá atrás a gente desenhou, a gente alinhou isso do ponto de vista de mercado, é viável as soluções que a gente está propondo, e agora a gente vai apresentar isso para vocês, da população, para falar o seguinte, olha, chegamos nesse desenho e vai custar tanto para a cidade, mas a gente também tem uma forma de reduzir esses valores. Quando eu faço tudo isso, o que aconteceu no final das contas? Toda essa parte de gestão financeira e tecnologia sai do contrato de concessão da operação, sai do escopo, sai das competências, da responsabilidade das empresas de ônibus. Qual é o resultado final disso? Eu consigo ter mais controle, então toda a gestão do sistema ela vem integralmente para controle da prefeitura, e eu tiro todo esse custo do valor da tarifa. E aí, no final da apresentação, o Almir vai mostrar um pouco como isso foi possível. Mas, já adianto para vocês, a gente teve algumas formas de poder ajudar a reduzir o valor da tarifa. Por exemplo, a linha verde. A linha verde, no sistema tradicional, nos contratos atuais, ela deveria entrar como investimento do contrato de concessão. Então, lá atrás, a gente fez o sistema de concessão cobrando uma outorga. As empresas pagaram. Teve empresa que pagou 15 milhões de reais para poder ter o direito a explorar o serviço aqui em São José. Agora não, a gente está fazendo uma licitação para escolher as empresas de ônibus pela menor tarifa. Então, a gente tem uma tarifa máxima que já é abaixo da tarifa de hoje, e isso tende a cair na licitação. A gente pegou a linha verde e resolveu a prefeitura fazer o investimento. Então, a gente está investindo lá 55 milhões de reais na obra da linha verde, só que 30 milhões a gente conseguiu do governo do Estado. Então, isso não está onerando, né, isso não está pesando na tarifa do transporte público. A mesma coisa aconteceu com os VLPs, os veículos leves sobre pneus que vão rodar, né, que são aqueles VLPs 100% elétricos que vão rodar na linha verde. Como a gente fez para poder subsidiar? São 35 milhões de reais, né, os 12 carros que a gente está comprando, e a gente pegou 10 milhões de reais do sistema de Zona Azul, porque a empresa, né, a gente licitou agora recentemente, a Zona Azul mais moderna do país, e a empresa que ganhou, ela teve que pagar 9 milhões e 200 para poder ter o direito a explorar o serviço. A gente pegou esse dinheiro e colocou lá para poder ajudar a comprar os veículos da linha verde. Qual o resultado disso? Esse valor não impacta, não pesa na tarifa. Então, assim a gente vai construindo o processo, a gente vai criando outras formas, do que a gente chama de engenharia financeira, para poder viabilizar um transporte melhor para as pessoas, a um custo mais barato. E aí, a gente vai fazer agora a apresentação do resultado desses editais de tecnologia, e a nossa ideia é agora, no final de maio, a gente já publicar as outras licitações complementares àquela que já está em andamento, que cuida do sistema operacional. Eu estou fazendo a abertura oficial, agora, da audiência pública. Eu vou ler algumas partes do decreto, que são importantes e precisam ser lidas aqui para que todos conheçam as regras dessa audiência. Então, o decreto que regulamenta essa audiência é o decreto 18.780, de 5 de abril de 2021. Ele regulamenta a realização das audiências públicas para tratar do edital de licitação da gestão financeira, gestão de dados e estabelecimento de meios de pagamento do novo sistema de transporte público do município de São José dos Campos. Eu vou ler agora o artigo que regulamenta as etapas dessa audiência, o artigo 3º. Essa audiência pública vai ser dividida em 4 etapas, a saber, primeira etapa, abertura realizada pelo secretário de Mobilidade Urbana ou seu representante, com duração máxima de 10 minutos. Então, é isso que a gente está fazendo agora. A segunda etapa
vai ser apresentada pelos técnicos da Secretaria, o Almir e o Anderson, que vieram aqui nos ajudar, apresentação do projeto e das minutas dos editais da gestão financeira, gestão de dados e estabelecimento dos meios de pagamento do novo sistema de transporte público, com duração máxima de 50 minutos. Depois da terceira etapa, a gente tem uma previsão de 90 minutos, que é a manifestação da população, mediante cadastro prévio dos interessados, com duração máxima de 90 minutos. E a quarta etapa, que é o encerramento. Então, desde já, quem está aqui presencialmente com a gente, já pode fazer a sua inscrição, cada um vai ter direito a 3 minutos de fala, a gente vai chamar para poder falar aqui na frente por ordem de inscrição, então quem quiser fazer inscrição já pode fazer lá com a nossa equipe que está ali atrás, desde já está aberto. A gente tem um período de inscrição de 60 minutos, então quem quiser falar na próxima 1 hora pode fazer a sua inscrição, e essa audiência, ela está sendo feita de forma mista, ou seja, além das pessoas que estão aqui presentes, a gente tem toda a transmissão aí por outros meios, como as redes sociais, a Rádio FM, enfim, outros meios de comunicação. Para poder fazer a audiência aqui, a gente submeteu todo o processo ao Comitê de Enfrentamento ao Coronavírus. Então, tudo que está sendo feito aqui passou por uma avaliação do comitê e todas as ações, as atitudes que a gente está tendo aqui, elas seguem estritamente a recomendação do Comitê de Enfrentamento. E uma outra coisa que a gente fez é dividir essa audiência pública, que ela teoricamente poderia ser uma só, em 6, uma em cada região da cidade. E aí eu vou passar agora, deixa eu achar aqui, as escolas, onde as audiências vão ser realizadas. Então, ontem a gente realizou na região sul, lá no Centro da Juventude, hoje, dia 23, aqui na região sudeste, lembrando que essas audiências nas regiões, elas são para facilitar o acesso da população às audiências públicas. Não necessariamente quem mora na região sudeste não pode ir na região norte, porque o assunto é o mesmo, isso que vai ser apresentado é geral do sistema, ele não é específico para cada região. Então, quem mora, por exemplo, na região sudeste e não pôde vir aqui hoje, pode ir na audiência das outras regiões. Isso é super tranquilo e a ideia é essa mesmo, a gente abrir o máximo de possibilidade de participação popular possível, além da gente ainda receber por e-mail, quem não pôde estar aqui presencialmente, quem não pôde acompanhar, pode mandar suas contribuições por e-mail, pode mandar suas contribuições pela rede social, ou pode, inclusive, protocolar documentos físicos, pode escrever uma carta, digitar uma carta, e protocolar isso na secretaria em até 3 dias depois da última audiência. Todas as manifestações, todas, serão respondidas individualmente. Cada manifestação que for feita aqui, a gente vai criar uma coisa chamada caderno de devolutivas, vai publicar isso na internet, então a gente vai ter lá a pergunta, a crítica ou sugestão de cada uma das pessoas com a resposta, informando para a pessoa se a contribuição dela foi totalmente acolhida, parcialmente acolhida ou se não foi acolhida. E vai ter lá o motivo desse acolhimento ou não. Então, todas as manifestações serão respondidas nesse caderno de devolutiva, que a gente tem, aí, se não me engano, 1 semana, 10 dias para publicar depois da realização ou depois do encerramento da fase de contribuições. Hoje é a última dessa semana que vem a gente retoma no dia 26 de abril, lá na região central, na escola Professora Maria Aparecida Roncone, que fica na rua Ana Gonçalves da Cunha, número 400, no Jardim Zussara. Dia 27, vamos para a região norte, na Escola Municipal Vera Balba de Oliveira, lá na Avenida Alto do Rio Doce, 801, no Alto de Santana. Dia 28, a gente vai lá para a região oeste, na Escola Municipal de Ensino Fundamental Sebastiana Cobra, na Rua dos Amores Perfeitos, 95, Jardim das Indústrias. E no dia 29 de abril, a gente encerra o ciclo de audiências lá na região leste, na Escola Sônia Maria Pereira, na Rua dos Alfaiates, número 321. A gente publicou essas informações em redes sociais, colocamos cartazes em todos os ônibus, colocamos cartazes nos principais pontos de ônibus, fizemos anúncio na TV, anúncio na rádio, e toda a escola que está recebendo audiência pública tem, próximo à sua entrada, uma faixa avisando da audiência pública. Então, a gente fez a mais ampla divulgação e abriu a maior possibilidade possível de participação popular. Então,
é um momento muito importante para a cidade, é um momento que a gente precisa que a população participe, porque realmente o transporte público é algo que é fundamental para o desenvolvimento de uma cidade e que essa participação popular ela é realmente necessária. Então, eu encerro aqui, lembrando que já estão abertas as inscrições para a fala, e agora eu vou passar a palavra para o Almir, agora já entrando na segunda parte da audiência, que é a apresentação aí por parte dos técnicos da Secretaria. Almir, por favor. Obrigado, secretário. Boa noite a todos que nos assistem presencialmente e aqueles que nos acompanham pelas redes sociais e pela rádio. Antes de dar início à apresentação, falando um pouco mais sobre as plataformas de tecnologia e gestão financeira, eu gostaria de só repassar todo esse histórico de construção desse processo, desse novo modelo, já dito pelo secretário. Numa linha do tempo, em 2018, a Prefeitura, 3 anos antes do vencimento do atual contrato, já com a ideia para começar o quanto antes para poder ter tempo de ouvir a população nesse processo, foi feita uma formação de uma equipe técnica interna aí, dos técnicos da Secretaria de Mobilidade. Em continuidade, a contratação da FGV, com o seu conhecimento acadêmico na área de mobilidade. E, como parte da participação da população, tivemos audiências públicas que discutiram prorrogação dos contratos, oficinas participativas, reuniões setoriais com outros modais do transporte, também uma audiência pública autorizativa do novo transporte, reuniões públicas e audiências para discutir a construção desses editais, tanto de operação quanto das outras áreas, e finalizando com o término do contrato vigente, que acabou sendo prorrogado de maneira emergencial por mais 20 meses, para que não atrapalhasse a prestação do serviço à população e pudéssemos dar continuidade ao processo da contratação do novo modelo de transporte público. Essa construção desses editais, desse novo modelo, tivemos 2 partes, dividido um trabalho técnico da Secretaria de Mobilidade juntamente com a FGV e também a participação popular. A importância da participação popular para se demonstrar, porque já que é um serviço que será prestado diretamente à população, é essencial a participação para que nós possamos ouvir da população os seus anseios, a sua percepção sobre todo o transporte, sobre todo esse processo. Em 3 audiências públicas e 24 reuniões públicas realizadas, tivemos mais de 700 pessoas participando presencialmente desses trabalhos. Mas não se limitou à participação presencial. Nos tempos modernos em que vivemos, há uma grande adesão da população com relação às mídias sociais, às redes sociais. Então, esse foi utilizado como um instrumento, como uma ferramenta para interagir com os usuários, com a população, com os munícipes, a respeito do transporte público. A exemplo, na região leste, tivemos mais de 37 mil pessoas alcançadas em todas essas reuniões, todas essas audiências, somente na região leste. Na região central e oeste, mais de 10 mil pessoas. Na região sudeste, mais de 24 mil pessoas foram alcançadas. E na região sul, mais de 37 mil, e na região norte, mais de 16 mil pessoas. Falando um pouco mais sobre as oficinas participativas. O que são oficinas participativas? Foram oficinas realizadas presencialmente em todas as regiões da cidade, em que havia uma interação diferenciada. É um método inovador, onde, através de dinâmicas, atividades, discussões em grupo, juntamente com os participantes, em que eles identificaram as facilidades, as dificuldades
e as características do atual modelo de transporte que temos na cidade, para que, com isso, pudéssemos ver aquilo que tem de bom, aquilo que precisa melhorar e quais são as principais características de um novo modelo de transporte. Com base em todo esse trabalho, e audiências, oficinas participativas e reuniões setoriais, além dos estudos técnicos, conseguimos estabelecer premissas do novo modelo, que são nada mais do que o desejo da população. O que a população quer para o seu novo modelo de transporte? Mais conforto, uma maior frequência e uma menor tarifa. E como alcançar esses objetivos para o novo modelo de transporte? O novo contrato, como conseguiríamos alcançar essas premissas? Separando a operação, tecnologia e a parte financeira de todo esse processo. Com isso, conseguimos alcançar um melhor desempenho, empresas especializadas em cada uma dessas áreas, prestando o serviço para nós, para toda a população da cidade. Será uma concorrência pública internacional, aumentando a possibilidade de mais empresas estarem participando do processo. Um prazo de concessão de 10 anos, não é um prazo muito longo para que o contrato fique engessado, para que o serviço fique engessado, também não é um prazo muito curto para que as empresas não vejam viabilidade de estarem participando do processo. O critério de seleção de menor tarifa, no caso da operação. A divisão em 2 lotes. Atualmente, são 3 lotes, são 3 empresas que operam na cidade. Estudos apontaram que, se dividirmos toda a operação da cidade em 2 lotes, terá uma maior eficiência e um menor custo na operação, que incidirá diretamente numa menor tarifa. Pagamento 100% eletrônico. Não haverá mais operação em dinheiro nos ônibus. Mas isso não significa que as pessoas que pagam em dinheiro não poderão utilizar o transporte público. Por questão de segurança e agilidade na operação, o pagamento eletrônico traz tudo isso para nós. As pessoas poderão utilizar que pagam em dinheiro através do seu bilhete avulso, que poderá ser adquirido nos pontos de venda. E uma maior flexibilidade para se adaptar ao longo do tempo. O que seria isso? A possibilidade desse contrato se flexibilizar, se adaptar melhor a situações, a cenários inesperados que possam vir a acontecer ao longo do tempo. A exemplo, a pandemia do Covid-19. É algo que impactou e tem impactado não só o transporte público, mas como também outras áreas da sociedade. Tecnologia. Da parte tecnológica, foram divididas em 5 plataformas. Gestão financeira, a gestão de dados, o relacionamento com os usuários, transporte sob demanda e o MaaS, que é mobilidade como serviço. Falando um pouco mais dessa etapa de desenvolvimento, da parte tecnológica, iniciaram-se com um chamamento público, onde mais de 60 empresas, grandes empresas, nacionais e internacionais, startups, participaram, e onde muitas delas puderam nos fazer as suas propostas tecnológicas apresentando seus produtos. Também tivemos discussões relacionadas à LGPD, que é a Lei Geral de Proteção de Dados, que entrou em vigor em 2020. Também uma consulta pública a respeito de todo o trabalho, as minutas que foram desenvolvidas com a contribuição dessas etapas, a conclusão dessas minutas, a apresentação dessas minutas ao COMOB, ao Conselho Municipal de Mobilidade, que aprovou o material, até o momento atual, que é a audiência pública, que não é o fim do processo, mas sim mais uma parte,
Mais uma oportunidade que a Prefeitura tem de estar ouvindo a população com relação aos rumos que estamos seguindo com os trabalhos, o desenvolvimento, a construção desse novo modelo de transporte público. Posterior a isso, teremos os editais de licitação já para a contratação desses serviços. Neste momento, eu vou chamar o senhor Anderson Oliveira, que irá apresentar a vocês as plataformas 1 e 2, plataforma de gestão financeira e de gestão de dados. Boa noite a todos. Primeiramente, queria agradecer a presença de todos aqui, agradecer aí o pessoal que está acompanhando pelas mídias sociais, pela rádio. Muito obrigado a todos. Vamos falar um pouco sobre a plataforma 1 agora, que diz respeito sobre a gestão financeira. Essa plataforma, ela não cuida só da gestão financeira, ela cuida também ela é responsável por todo o hardware, ou seja, todos os equipamentos que compõem o sistema e todo o armazenamento de dados que compõe o sistema. Ou seja, a gestão financeira é a parte principal dela, porém ela tem essas duas vertentes fortes aqui. Falar um pouco sobre a licitação, assim como a licitação do transporte público, essa plataforma também será uma concorrência pública internacional. O objetivo dessa concorrência ser internacional é justamente para ampliar a oportunidade no mercado mundial, né? Para a gente trazer o que tem de melhor no mercado mundial. É claro que não duvidando do potencial nacional, mas assim a gente consegue adquirir o melhor produto. A concessão será de 10 anos e 30 dias, ou seja, o mesmo período que será a concessão de transporte público, isso para garantir que todos os dados e o gerenciamento do sistema seja 100% armazenado durante todo o processo, né? Ou seja, todo o período da concessão. E será analisado técnica e preço. A técnica e preço, principalmente para que a gente obtenha economia, sem abrir mão da qualidade do sistema. Bem, vamos falar agora algumas funções do sistema. Essa plataforma será responsável por receber pagamentos e distribuí-los, assim como gerenciar informações financeiras. Como eu já falei, gestão financeira é um ponto forte dessa plataforma. Ela além do que está escrito aqui, né, gestão financeira, todo o cálculo de saldo, toda a parte gerencial financeira, tudo que entrará de serviço, assim como repasse às empresas, será responsável por essa plataforma. Será de responsabilidade. Além de realizar a integração dos controles de validação. Também irá incluir novas tecnologias de pagamento. Aqui a gente não está se limitando ao que tem hoje, um dos sistemas mais novos do mercado, é o pagamento instantâneo, não está limitando somente a ele, ou seja, todo o sistema de pagamento que pode vir a ser novo no mercado será incluído nessa plataforma. Garantir a segurança dos dados, conforme as regras aí da Lei Geral de Proteção de Dados. Essa plataforma, como o Almir já falou, durante as reuniões que foi levantado, o debate, ela vai garantir esses dados, né, a segurança dos dados, assim como disponibilizar os dados para planejamento de gestão de mobilidade. Essa informação aqui, essa disponibilização está muito ligada à plataforma 2, que a gente vai falar posteriormente. Bem, infraestrutura dessa plataforma. Ela contará com validador, Wi-Fi, câmera de vídeo monitoramento, ou seja, câmera de monitoramento interno nos veículos, painel de informações, controle de acesso e armazenamento de dados, que é o Data Lake e Data Warehouse. Ou seja, todos os dados serão armazenados nessa plataforma, como eu disse, né? Que são 3 vertentes principais. No controle de bilhetagem, será responsável por validar e registrar pagamentos,
assim como aplicar todas as regras de gratuidade. Essas regras serão definidas e cadastradas na plataforma 2 também, que a gente também vai explicar. Integrar outros modais de transporte, rastrear itinerários e trajetos. Isso daqui é muito importante para a equipe técnica, garantir o melhor serviço à população, né? Fornecer dados dos veículos, coletar métricas e indicadores sobre as viagens. Bem, sobre o validador, ele, primeiramente, ele vai garantir formas de pagamento segura, né? Ou seja, ele vai garantir pagamentos de forma segura e ele vai receber vários tipos de pagamento, desde a modalidade crédito e débito, NFC, que atualmente já está previsto em celulares, smartwatches, pulseiras, etc. QR Code, cartões de recarga MIFARE, que são os cartões que nós utilizamos atualmente já no transporte público. Dispositivos MV, que são os tradicionais cartões aí com chip, assim como integração com outros dispositivos de controle. Falar um pouco agora sobre as câmeras internas. Todas as câmeras serão instaladas nos veículos, serão de alta resolução e com áudio sincronizado ao vídeo. Isso para garantir maior segurança a todos os envolvidos aí no sistema. Armazenamento de imagens será de no mínimo 30 dias, também para ter um período bom aí de solicitação, inclusive. Integração com outros equipamentos do sistema, georreferenciamento das imagens. Aqui é um ponto também muito importante, pois a imagem estará vinculada aí à sua localidade, ou seja, a gravação da imagem terá vinculada a sua localização também. Integração com rastreadores, telemetria e outros equipamentos de controle. Falar um pouco sobre Wi-Fi. Todos os veículos terão roteadores Wi-Fi, ou seja, e esse Wi-Fi ele vai fornecer internet de forma gratuita aos usuários. Porém, a empresa poderá oferecer um serviço chamado de serviço premium, possibilidade de um serviço pago com características diferenciadas. Ou seja, essa é uma possibilidade, mas o acesso será gratuito. A conexão será de, no mínimo, 4G ou superior, ou seja, garantindo aí a conexão. Toda a conexão mais nova que vier do mercado está garantida nessa plataforma. Armazenar logs de utilização por viagens. Isso daqui é para garantir a segurança das informações que serão utilizadas nessa internet. É claro que aqui também vamos respeitar, né, as regras da Lei Geral de Proteção de Dados, ou seja, todo o armazenamento de dados, né, de logs de utilização, eles estarão de acordo com as regras da LGPD. E, além dos veículos, todos os principais terminais e estações de transferência também terão roteadores Wi-Fi, ou seja, também oferecerão internet de forma gratuita aos usuários. Painéis de informação. Os painéis serão instalados nos principais terminais, áreas de integração e estações da linha verde. Nele, o usuário será transmitido ao usuário em tempo real o número da linha, horário de chegada e saída. Isso para garantir um maior conforto aí ao usuário. Sobre o armazenamento de dados. Vamos utilizar uma tecnologia em nuvem, servindo de repositório centralizado dos dados e seus respectivos metadados. Ou seja, será um grande banco de dados que vai receber toda a informação do sistema de transporte, desde informações de usuário, informação de bilhetagem, informação dos veículos, informação de trajeto. Tudo isso será armazenado nesse grande sistema de dados aqui. E nele será possível obter inteligência analítica para uma boa gestão de dados, além de prover a criação de uma base analítica, modelagem de dados e criação dos processos de carga desses dados. Ou seja, a gente vai ser possível, os técnicos das secretarias terão uma grande oportunidade de trabalhar com esses dados
e oferecer sempre o melhor serviço possível à população. Esse daqui é só um diagrama demonstrando a integração dessa plataforma com as demais. Esse diagrama ele está previsto, aí, já está na minuta do edital, está no site da Prefeitura. É só para mostrar a integração dela com as demais plataformas. A plataforma 1 com o bilhete único, com a plataforma 2, que vamos falar agora, com a comunicação com o usuário, que o Almir comentou. Bem, vamos falar um pouco sobre a plataforma 2, gestão de dados. A plataforma 2, ela tem duas funções principais. Além de toda a gestão de dados, né, que é o grande gerenciamento de dados do sistema, ela vai ser responsável pelo o cadastro base do sistema de transporte, ou seja, todo o cadastro de usuário, de bilhetagem, de regras, serão responsabilidade dessa plataforma, assim como toda a parte operacional, ou seja, todos os dados da empresa, todos os dados que os técnicos vão utilizar para fazer o planejamento, estará nessa plataforma. O modelo atual. Bem, hoje nós trabalhamos com o consórcio que tem atualmente. Esse consórcio 123, ele armazena os dados que tem atualmente no sistema de transporte, porém, nós dependemos de planilhas e documentos e até outros softwares de apoio para trabalhar com esses dados, né, para poder fazer um bom planejamento, alterações e etc. Então, nesse novo modelo, essa proposta é trabalhar com o Sistema Único de Gerenciamento de Frotas, Dados, Planejamento e Análise. Ou seja, facilitar um único sistema onde que a gente consegue colher todas as informações, trabalhar com ele e oferecer um serviço de forma rápida, segura, né, e com a maior transparência possível. A licitação, ela também será uma concorrência pública internacional, ou seja, o objetivo é o mesmo, né, de ampliar o mercado e trazer o que tem de melhor no mercado mundial. Será a prestação de serviço, ou seja, o contrato será por prestação de serviço, software como serviço. O prazo será de 5 anos. Esses 5 anos, o objetivo de ser apenas 5 anos é porque tecnologia, assim como o software dessa plataforma, né, que vai atender essa plataforma, ele cresce de uma maneira muito rápida e tem muitas oportunidades no mercado. E a tendência desses softwares é o preço também baixar com o tempo, né? Então, assim, a cada 5 anos, a gente vai conseguir garantir o melhor software possível, com mais novo, com novas possibilidades e pelo menor preço. O tipo de análise da empresa ganhadora também será técnica e preço, ou seja, também garantindo a economia sem abrir mão da qualidade. Essa plataforma, né, o objetivo dela será permitir uma gestão centralizada das informações cadastrais de operação, assim como possibilitar análise e parâmetros de indicadores de desempenho, ou seja, é o que eu disse da questão da parte técnica, ou seja, todo o planejamento será colhido e efetuado através dessa plataforma. Ela também estará em conformidade com a LGPD, ou seja, Lei Geral de Proteção de Dados. Falando sobre algumas funções do sistema, a empresa será responsável pela customização do ambiente e suporte contínuo. Essa plataforma oferecerá, né, uma gestão de dados do transporte público, como a gente já falou, permitir uma gestão operacional do sistema, que é essa parte toda de planejamento, toda a parte operacional, e ela vai se integrar, além da plataforma 1, aos demais sistemas de transporte público, ou seja, as empresas concessionárias do serviço de transporte, todas as empresas que entrarem nessa nova concessão de transporte público estará integrada nessa plataforma, assim como os permissionários do serviço de emissão de bilhete único, integrar também o sistema de controle de bilhete de vale transporte, assim como as empresas de meio de pagamentos homologados, ou seja, todos os cadastros que serão feitos e as empresas também estarão integradas no sistema. Também faz parte
desta plataforma o planejamento baseado em dados georreferenciados. Como eu disse, os veículos terão sensores e todos eles, através de GPS, todos os dados serão georreferenciados. E toda a parte cadastral, que é muito forte nessa plataforma, cadastro de pontos, terminais, estações, linhas, horários e trajetos, cadastro de tarifas, isenções, ou seja, todas as regras serão cadastradas através dessa plataforma. E, automaticamente, todos esses dados serão armazenados pela plataforma 1, né, que é a responsável por esse grande banco de dados aí. Ela também vai oferecer uma ferramenta de BI, ou seja, consultas de visualização de dados de forma dinâmica, análise complexas e preditivas sobre os dados de bilhetagem, toda a oferta, demanda, bilhetagem, matriz de origem e destino, todos esses dados serão de responsabilidade desta plataforma. Também vai realizar um monitoramento em tempo real, ou seja, através dessa plataforma será possível monitorar todo o sistema em tempo real, cadastro de incidentes e ocorrências, ou seja, todo incidente que acontece durante as viagens, será realizado o cadastro, será possível realizar o cadastro nessa plataforma, registro de eventos de trânsito, aqui diz desde acidentes como eventos programados também, né, que pode acontecer, talvez eventos, né, alguma festa, alguma interdição que vai ocorrer, registro de reclamações, assim como controle de emissão de alerta. Registro de reclamações, ele está ligado diretamente aos usuários, ou seja, através da comunicação com o usuário, será acolhido essas informações, que serão de suma importância para a equipe de planejamento, ou seja, não só reclamação como sugestão, né, esse canal de comunicação com o usuário, o objetivo é melhorar o sistema, oferecer a maior transparência possível e melhorar o serviço, né, é o objetivo principal. Vamos falar um pouco da parte operacional. Nessa plataforma será possível o descritivo de todas as linhas, alocação das frotas, relatório de avaliação e análise da operação do transporte público, ou seja, isso aqui é bem a parte técnica, né, para a equipe, os técnicos da Secretaria, além da emissão das OSO, né, que é a Ordem de Serviço Operacionais. Ordem de Serviço Operacional vamos dizer que é o carro-chefe do sistema de transporte público, ou seja, toda a linha, ela possui uma ordem de serviço vinculada para um ônibus estar rodando, ele tem que ter uma ordem de serviço vinculada a ele, né? E esse trabalho será muito importante através dessa plataforma, porque todos os dados, primeiramente, como eu disse, eles vão estar vinculados a uma única plataforma. E hoje, o que acontece? Como eu disse no começo, tem o sistema, um técnico, quando tem um evento na cidade, o técnico tem que colher as informações do consórcio 123, ele tem que trabalhar com planilhas e documentos auxiliares, analisar a demanda, verificar o horário daquela demanda, analisar toda a alteração que vai ser feita, é realizado planilhas e documentos encaminhado para a empresa, para fazer a alteração, essa empresa cadastra no sistema, ou seja, é um sistema bem mais demorado e bem mais... Ele funciona, mas é um sistema bem mais complexo e demorado. O objetivo dessa plataforma é agilizar, melhorar o serviço e agilizar todas essas alterações, né? Assim, aqui a gente consegue ver um diagrama também, como eu mostrei da plataforma 1. Nesse diagrama, é possível ver a integração aí da comunicação com o usuário, como que ela é forte com essa plataforma, assim como a plataforma 1, ela tem muita interação com essa plataforma 2. O bilhete único, que o Almir vai apresentar para vocês daqui a pouco. Esse documento, esse diagrama, inclusive, ele está na minuta também do edital, ele está disponível no site da Prefeitura, ele foi elaborado pela FGV. E agora eu vou chamar o senhor Almir Gonçalves novamente, e ele vai falar para vocês aí sobre o bilhete único. Obrigado, Anderson. Falando agora um pouco mais sobre o bilhete único.
O que é o bilhete único? O bilhete único nada mais é do que uma carteira digital de créditos de transporte público, utilizados pelos passageiros para utilizar os ônibus do transporte público, o sistema do transporte público, através dos validadores instalados em cada um dos ônibus. Qual é o modelo atual deste bilhete único? Hoje, ele é controlado pelas empresas da operação, através do consórcio 123, que faz a gestão desses créditos de transporte público. São 620 mil passageiros cadastrados no bilhete único, dividido em grupos como Vale Transporte, Passe Comum, Estudante, Idoso e PCD. O método utilizado para o pagamento das viagens é cartão de recarga e dinheiro. E, atualmente, temos 21 pontos de venda, sendo um na região central e os outros 20 pontos espalhados por toda a cidade. O que se espera com o novo modelo? Uma empresa independente da operação. Atualmente já existem várias empresas especializadas na relação com os usuários e na administração desses créditos do transporte, que vai poder otimizar e prestar um serviço ainda melhor para a população. Teremos os 620 mil cadastrados e possivelmente, a migração dos pagantes em dinheiro para o bilhete único. E aqueles que não queiram migrar para o bilhete único terão a opção da aquisição do bilhete avulso, além da continuidade dos grupos como Vale Transporte, Passe Comum, PCD, Idoso e Estudante. Todos com as suas devidas gratuidades sendo mantidas. Outros meios de pagamento, além do cartão de recarga, não teremos mais o dinheiro, mas teremos o bilhete avulso e outros meios digitais, como, por exemplo, o celular, através do QR Code e outras tecnologias. Também teremos mais de 50 pontos de venda, no mínimo. Além dos 20 pontos, teremos 50 pontos de venda, além da loja central de atendimento aos usuários. Como será feita a licitação do bilhete único? Também será uma concorrência pública internacional, aumentando ainda mais a possibilidade de empresas com maior expertise para participar e prestar esse serviço à população. Terá uma outorga mínima de 33,5 milhões, ou seja, a proposta vencedora, maior oferta. Que maior oferta? A empresa que der a maior outorga mínima de 33 milhões, um valor acima desse, quem der a maior oferta terá o direito da concessão do bilhete único pelo prazo de 10 anos e 30 dias. E todos os valores investidos com essa outorga serão investidos no transporte público. Quais são as principais características do bilhete único? O tratamento de todos os dados, de todas as informações dos usuários, será de acordo com a Lei Geral de Proteção de Dados. A validade dos créditos será de 12 meses após a aquisição. O que isso significa? Atualmente, os usuários do transporte público, levam, em média, 70 dias para consumir os seus créditos. Ou seja, os créditos que eles colocam hoje, até o final de julho, eles estão sendo utilizados. Mas será dado um prazo, nesse novo contrato, de 12 meses de validade. É uma prática já utilizada em outras cidades e vai ser praticada aqui em São José dos Campos. O que acontecerá com os créditos depois de 12 meses? Todo o saldo remanescente, ele irá retornar para o Fundo Municipal de Transporte para que possa ser aplicado no transporte público. Todo o cartão antigo ele será substituído por um novo cartão, em até 30 dias após o início da operação, sem custo e sem ônus aos usuários. E mesmo aqueles que
Todos, 100% daqueles que já estão cadastrados hoje, receberão o seu cartão. Mas também terão a opção de pagamento pelo celular, mesmo aqui, e outros meios digitais. Mesmo aqueles que optarem por utilizarem outros meios digitais ou seu celular para pagar as suas viagens, sendo cadastrado no bilhete único, ele também receberá o seu cartão físico. O cronograma do bilhete único, da sua implantação. Antes da operação, 30 dias antes da operação, já teremos a abertura da loja central, do atendimento aos usuários, o início do funcionamento de 22 PDVs, a renovação dos cartões de recarga, que é essa substituição, e também o início da emissão dos bilhetes avulsos para aqueles pagantes em dinheiro. Hoje, somente 9% dos passageiros fazem o seu pagamento em dinheiro das suas viagens. Somente 9% de todos os passageiros que circulam no transporte público. Depois do início da operação, teremos os novos pontos de venda e, a partir do 13º mês do início da operação, quando eu falo início da operação, é o início da operação dos ônibus, quando os novos ônibus começarão a circular. Teremos a possibilidade de outros meios de pagamentos, além do bilhete único. Agora, tecnologia. Quem que vai pagar essa conta? Como que vai ser custeado toda essa modernidade, toda essa tecnologia, todo esse serviço de primeiro mundo que estamos buscando para servir a população de São José dos Campos? Eu digo a vocês que a própria tecnologia vai pagar a tecnologia. Como que vai acontecer isso? Pelos estudos apontados da nossa modelagem econômica financeira, para a plataforma 1, de gestão financeira, e a plataforma 2, de gestão de dados, a soma chegará no máximo a 32 milhões. O custo, a 37 milhões. O custo de todas dessas duas plataformas, durante o período que ele estará prestando esse serviço, será de 37 milhões no máximo. Como nós estamos falando de uma concorrência, de uma licitação, esse valor poderá ser até menor. E como estamos falando que a outorga, o bilhete único, vai ser concedido a uma empresa que pagar, no mínimo, 33 milhões e meio, pode ser que será um valor superior a 33 milhões e meio. Então, pode ser que esses valores se encontrem no meio caminho e somente o bilhete único seja suficiente para pagar essa tecnologia da plataforma 1 e plataforma 2. Caso não seja suficiente, ainda temos uma receita acessória do Fundo Municipal de Transporte, oriundo da Zona Azul, que nos próximos 6 anos poderá repassar para o Fundo Municipal de Transporte mais de 8 milhões, que poderá complementar esses valores para que possa custear toda essa tecnologia, toda essa melhoria no transporte público. Bem, pessoal, era isso que nós gostaríamos de explicar a vocês, uma breve apresentação dessas plataformas. E muito obrigado a todos pela colaboração e a todos que nos assistem. Boa noite. Obrigado, Almir. Obrigado, Anderson. Agora a gente passa para a terceira etapa da nossa audiência pública, que é a manifestação dos presentes. A gente teve aqui 5 inscrições para fala. Então, como é que a gente vai fazer o procedimento? Eu vou chamar um, por ordem de inscrição. Por favor, se dirijam aqui ao microfone que o Marcos está preparando aqui para a gente, aqui na frente. Eu vai pedir, na medida do possível, que as pessoas não toquem no microfone, né? A gente está aqui cumprindo os protocolos sanitários. E cada pessoa vai ter direito a 3 minutos de fala. A gente vai pôr um relógio, vai conseguir pôr o relógio aqui, Rodrigo? Vai ter um relógio, e aí, terminando essa etapa de manifestações, a gente passa para a etapa de encerramento da audiência. Então, eu vou chamando um por um, eu vou chamar a pessoa que vai falar e falo o nome da pessoa que vai falar na sequência, para já ir se preparando. Então, primeiro, a gente vai ouvir a manifestação do Luiz Gustavo Teixeira. Então, já pode se dirigir ali o microfone, por favor. E depois, na sequência, teremos a Patrícia Alves.
Falou agora? Aí, beleza. Primeiro, boa noite a todos aí, todos presentes. Algumas dúvidas foram surgindo conforme as apresentações, tá? Participei ontem também, não fiz nenhuma manifestação ontem, fiz algumas marcações para poder estar falando. Primeiro que no slide do Almir, primeiro slide dele, fala sobre hoje nós temos 21 pontos de recarga. E a empresa vai ter que iniciar com 22, então ela só vai ter que construir um novo ponto. Qual que é a graduação dela referente a chegar a mais de 50 pontos? Se é no primeiro ano, no segundo, no terceiro, no 10º, só para deixar isso bem marcado para depois a gente cobrar o que está dentro do edital. Outra dúvida também é sobre as linhas diretas, que como a gente passou para 2 pontos, né? Eram 3, eram 2. Quem vai ser as empresas responsáveis pelas linhas diretas, né? Principalmente a linha do Novo Horizonte, a linha 240. Hoje a gente tem 48 partidas do bairro e 50 partidas do Campo dos Alemães nos dias normais. Então, se vai manter as linhas diretas, se vão ampliar as linhas diretas, igual o lote vai ficar responsável por cada linha direta. Outra dúvida que foi surgindo também é onde a gente usa a palavra maior número de pagamentos. Seria o pagamento em espécie, pelas apresentações dá-se a entender que é para aumentar o pagamento. Então, aumentar o pagamento seria o correto falar, acabar com o pagamento em espécie no ônibus. Essa é a explicação mais para a gente entender. Porque fala pagamento, fica um pagamento é pagamento. Se é em espécie, acabar com a espécie, ou se é para manter a espécie. Pela apresentação, parece que é para manter o pagamento em dinheiro, no próprio ônibus. E essas são as dúvidas, principalmente é isso aí, o lote 1, o lote 2, quem vai ficar responsável pelas linhas diretas, se vão manter, e sobre o bilhete avulso. Se esse bilhete avulso, se ele vai ter uma validade igual ao bilhete comum, né? Porque se eu tenho alguém que vai visitar minha casa, ela vai precisar do bilhete avulso, tem validade de 5 dias, ela quer ficar 10, então ela vai ter que ter 2 bilhetes. E quem que vai ser responsável por esse tipo de bilhete, né? Se é a prefeitura ou se é a própria empresa. Só essas dúvidas aí e umas sugestões. Obrigado. Obrigado, Luiz. Agora vamos escutar a Patrícia e depois, na sequência, o Carlos Lessa. Boa noite a todos. A minha dúvida é sobre o bilhete único. Na apresentação foi dito que depois do início das operações, nós teremos 30 dias para fazer o novo cartão. Porém, não mencionou sobre valores. Então, eu gostaria de saber se terá alguma cobrança direta ao usuário. Obrigado, Patrícia. Agora vamos ouvir o Carlos Lessa e depois, na sequência, Cláudio César. Boa noite. A pergunta é, por quem serão definidos os novos pontos de venda físico do bilhete único? E uma sugestão é que para a gente colocar nos principais supermercados da cidade. Obrigado, Carlos. Agora, Cláudio César e, na sequência, Patrícia Salles. Boa noite a todos, boa noite, secretário. A minha dúvida é, no infraestrutura, eu observei que vai ter painéis de informação. Então, eu gostaria de saber, de informar os demais, como vai funcionar esse painel de informações e onde eles vão ficar, se vão ficar dentro dos ônibus ou nos terminais rodoviários. Boa noite, obrigado. Obrigado, Cláudio. Desculpa, eu falei Patrícia, mas, na verdade, é Priscila Salles. Desculpa. Boa noite a todos. A minha pergunta é sobre o transporte, a integração com os modais, né? Quais são os tipos e, por exemplo, se eu vou poder fazer a integração do Uber para o ônibus, quais são os meios, né, de modais que a gente vai poder fazer a integração?
Boa noite. Obrigado, Priscila. A gente encerra agora, não temos mais nenhuma inscrição para falar. Então, agradeço a todos que fizeram contribuições, agradeço também ao pessoal que está nos acompanhando aí pelas redes sociais, né? Lembrando que, independente de quem participou aqui hoje, todas as audiências, elas são abertas para todas as pessoas participarem, então quem participou da primeira pode participar de todas as outras. Também podem mandar contribuições pelas redes sociais, pelo nosso sistema de 156, por e-mail, né? O e-mail está aqui, cmob@sjc.sp.gov.br. Também receberemos aí as contribuições por meio de protocolo físico, ou seja, quem quiser escrever as suas contribuições, né, pensar um pouco melhor, vai ter até 3 dias depois da última audiência para poder fazer isso. E eu, mais uma vez, vou relembrar os locais das próximas audiências. Então, a gente volta a nossa rodada de audiências ali pela região central, deixa eu só pegar aqui, dia 26 de abril, na região central, na Escola de Ensino Fundamental Maria Aparecida dos Santos Roncone, lá na rua Ana Gonçalves da Cunha, Jardim Zussara. Depois, no dia 27 de abril, na região norte, Escola Municipal de Ensino Fundamental Vera Balba de Oliveira, na Avenida Alto do Rio Doce, 801, Alto de Santana. Depois, no dia 28 de abril, na Escola Municipal de Ensino Fundamental Sebastiana Cobra, lá no Jardim das Indústrias. E encerramos nossa rodada de audiências públicas lá na Escola Municipal de Ensino Fundamental Sônia Maria Pereira da Silva, que fica lá no Novo Horizonte, na Rua dos Alfaiates, no dia 29 de abril, lá na região leste. Lembrando que todos os vídeos e todo o material apresentado, ele fica disponível na internet, nas redes sociais da Prefeitura. Quem quiser acessar a documentação impressa, não tiver acesso à internet e quiser consultar esse material, pode procurar os protocolos da Prefeitura. A gente tem uma versão impressa em cada um dos protocolos da Prefeitura. Temos também essa versão impressa em cada uma das escolas que vão receber essas audiências públicas, ou na sede da Secretaria de Mobilidade Urbana. Lá na nossa recepção também tem todo o material relacionado aos editais, aos estudos e às propostas dessa audiência pública. Então, aqui a gente faz esse encerramento. Agradeço muito a participação de vocês, agradeço todo o pessoal da equipe que nos ajudou e tem nos ajudado aí em toda essa sequência de audiências públicas. Desejo a todos um bom retorno, se cuidem e um bom final de semana. Muito obrigado, gente.